É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje com Renato, conhecido como Renatinho. Tá jogando muito aqui no Japão. Gente, tem realmente surpreendido aqui os japoneses. Iniciou sua carreira como jogador de futebol no Santos. Pode cumprimentar o pessoal aí, fica à vontade, Renato. Pessoal, bom dia. Para quem tá vendo de tarde, boa tarde. Para quem tá vendo de noite, boa noite. Isso aí. Vamos começar aqui com uma pergunta. Qual foi a idade que você começou a jogar futebol? Com 5 anos de idade. 5 anos de idade? 5 anos de idade. Comecei no futsal, né? Sempre joguei futsal. Eu gosto mais de futsal até hoje, né? Sério? Mas tive que ajudar a família, né? Então no campo é melhor. Qual eram as condições naquela época? Você era de uma família humilde ou foi de uma família já bem estruturada? Como que foi a sua história? Sofri muito. Pra chegar no profissional eu não sofri, porque foi tudo muito rápido na minha vida, profissionalmente. Mas, tipo, a minha infância sofrida, a família precisando de uma pessoa pra ajudá-la, né? Todos. Foi um pouco complicado. Até lembro que logo que eu comecei a jogar futebol com 6, 7 anos, eu sempre prometia pra minha avó que ia comprar uma geladeira, porque a gente não tinha geladeira, às vezes a gente ia na vizinha, na real nem tinha por que ter geladeira, que a gente não tinha nada em casa. E aí a gente ia na vizinha, minha tia, às vezes ajudava, mas eu sempre prometi pra minha avó, falei, vó, espera mais um pouco, eu vou ser jogador e vou dar uma geladeira pra senhora. E eu consegui, graças a Deus. Qual é o conselho que você dá para os jovens que hoje talvez estão na mesma situação que você começou ali? Para os jovens, o conselho que eu dou em primeiro lugar é estar próximo de Deus, né? Acreditar. E hoje o mundo tá difícil, né? Então hoje tem muitas pessoas para te colocar no caminho errado. Então sai dessas amizades aí, que lá na frente essas amizades não vai servir não, vai só te atrapalhar. Então o importante é estar no caminho certo, pertinho da família, que a família, mãe, pai principalmente, os irmãos, né? Vai torcer pro teu bem. E aí as amizades você vai conhecendo pouco a pouco pra aí você passar a dar valor, mas em primeiro lugar, honra sua família. Como você conseguiu uma oportunidade assim num time tão importante que nem o Santos, por exemplo? Eu jogava por uma equipe de futsal que é bem famosa em Santos, da onde saíram bastante jogadores, né? A maioria jogava futsal no Santos e os outros jogavam na equipe chamada Grêmio. Até o Neymar era dessa equipe, né? Também. O Neymar, tem o Adriano, que também jogou no Santos comigo, e outros jogadores também, que acabaram não jogando ali no Santos, mas foram para outras equipes, né? Então aí a gente jogava o futsal e o Santos sempre ficava de olho nesses jogadores, e até que chegou uma hora que eles pediram pra gente se transferir pro Santos, e aí foi todo mundo. Nossa, que bacana. Você também jogou na seleção brasileira? Sim, joguei desde o sub-17 até sub-20. Até o sub-20 sempre é convocada para a seleção. Também é uma coisa única, né? Assim, você tá ali cantando o hino do seu país, você tá representando em campeonatos. Acho que foi uma experiência muito boa para mim. Quando você decidiu que era a hora de mudar de país, por exemplo, de vir para o Japão? Na real, eu não queria vir para o Japão porque eu conhecia pouco, né? A gente fala de Japão, a gente pensa em terremoto, né? De começo, quando a gente é criança e quando a gente é até um pouco mais jovem. Mas, é o que eu disse, eu tinha a oportunidade de ir para outros clubes na Europa, mas eu pensei do lado família, né? Como eu venho de família humilde, então o Japão ofereceu uma coisa melhor financeiramente, e aí eu preferi deixar um pouco de lado até o sonho de ir para a seleção, que como eu ia para a seleção nas categorias de base e eu estava num nível bom jogando futebol, mas preferi dar uma pausa e acertar o lado da minha família para aí depois tentar voltar para a Europa. Não, que legal. E dentre os países, qual foi outros países que você já jogou futebol fora do Japão? Então, joguei no Japão, joguei na Albânia, joguei na China,
Tailândia, Portugal. Joguei nesses países de clube, né? Que me contrataram. Mas pelos clubes em outros países, já joguei em muitos países. Uau. Aí você aprende bastante, né? Que bacana. Com cultura e tal. Show, hein? E qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim, ao seu ver, vivendo nesses países? O que você achou de mais dificuldade? Experiência e dificuldade. Eu tive uma dificuldade na China, foi difícil. Financeiramente bom, mas para viver muito difícil. Acredito que hoje está melhor, mas isso foi em 2012, foi muito complicado. Lá você não pode dirigir, né? Você não tem tanta liberdade para você passear. Se você quer passear, você tem que ligar, e aí se o motorista estiver disponível, ele vai na sua casa, te busca, te leva para passear, fica ali esperando, te dá a hora que tem que voltar para casa, então você fica um pouco preso. E eu também fiquei uma semana no Irã, e é um país que, assim, ali... tensão mesmo? É tensão. Ou é só aparência que a gente que vive longe? Assim? Ali é tensão demais. Você sai pra rua, você, assim, só vê aqueles senhores na frente de bares, de casas, de jogos, uma coisa, um país difícil de viver. E tive experiências durante uma semana em que eu não consegui ficar e aí eu voltei pro Brasil. Aí foi quando eu fui pra Tailândia. Que interessante, hein? E no caso no Japão, aproveitar agora que nós tivemos aí um grande taifun, um tufão, o que você sentiu aí? Qual foi a sensação? Eu peguei um terremoto uma vez forte, mas acho que dessa vez o taifun meio que deu um estrago, né? Assim, psicológico também, né? Que do terremoto dá aquela sacudida, mas não chegou a ter tantas consequências, mas do taifun foi complicado. Ficamos aí uns dias sem luz, algumas pessoas sem água, é complicado. O Japão é isso, né? Tem essa briga aí com a natureza, e aí acaba, né, mentalmente me dá uma atrapalhada, mas fora isso, acho que é um dos melhores países assim que eu já vivi. Pretendo viver bastante anos ainda aqui, né? Mas esse taifun e terremoto é a única preocupação que eu tenho daqui. E no caso, a convivência aqui, como que você se adaptou? Foi fácil a adaptação? Não. Como eu te disse, saí do Santos, eu tinha na cabeça que eu ia para a Europa, né? Tinha conversado com meus empresários tudo, e eu tava com um voo marcado para ir para a Turquia. E aí veio o Japão, que eu nunca tinha ouvido falar sobre o país, né? Que você vê do Japão é o que eu disse. Você fala Japão é terremoto e computador, né? Que todo mundo fala que é tecnologia. Tecnologia e tal. Mas aí veio essa proposta e aí eu cheguei, aí foi sofrido. Sofri, pô, eu cheguei aqui com 20 para 21 anos, pô, me colocaram, já tinha a minha casa, já tinha o carro, mas eu ainda não podia dirigir. Cara, foi difícil, foi uns 4 meses assim, mais difícil assim da minha carreira, porque eu não conseguia jogar o que eu sabia, voltou do zero, que nem eu era muito conhecido no Brasil, aí você chega aqui, ninguém te conhece, porque hoje já tem essa tecnologia toda, todo mundo conhece, né, os jogadores, quem joga em tal lugar. Mas antes não, Japão e Brasil muito distante, então os japoneses não veem o Campeonato Brasileiro. Então começar do zero, aí você tem que conquistar de novo o respeito, você tem que conquistar de novo o seu futebol, porque você não está confiante. Foi difícil. Até que minha mãe e minha irmã vieram para cá, depois de 4 meses eu consegui me adaptar. Aí foi embora. Que legal. E aproveitando também aí que você agora está participando aqui da Igreja Life Church, né? Juntamente conosco, a gente tem se sentido muito feliz de você estar vindo aqui participar dos cultos, né? Como foi essa experiência de conhecer a igreja, de estar participando dessa família? É bom, assim, quando eu cheguei no Japão, eu senti muita falta, né? Assim, eu me aproximei mesmo, até com Deus, né, também, né? Então foi bem difícil. E hoje, graças a Deus, encontrei vocês, pastor, então, pessoal aqui bem legal, né? Assim, foram bem receptivos, faz a pessoa se sentir bem, faz a pessoa voltar, né? Porque às vezes você vai na igreja e às vezes as pessoas te olham estranho, te olham já te julgando,
E aí você se sente mal e você acaba não voltando. E o prejudicado é você, que você fica longe de Deus. E eu cheguei aqui, na época ainda era difícil achar igreja aqui. Eu lembro que eu cheguei e tinha uma igreja peruana e era muito diferente da que eu ia no Brasil. Então aquilo ali já meio que te bloqueia e aí você fica um pouco distante, né? Na Ásia você fica um pouco distante se você não for atrás. Então também foi difícil, como eu disse, foi difícil a minha chegada aqui, porque eu comecei do zero em tudo, então... Eu gostaria de perguntar uma coisa, quem assim induziu você a conhecer o Evangelho, conhecer Jesus? Como foi a sua história? Eu fui criado com a minha mãe e com a minha avó, né? E sempre acreditaram em Deus, em casa sempre teve, né, a palavra de Deus, em agradecimento, tudo isso na minha criação desde pequeno. Legal. Mas elas não iam tanto para a igreja, né? Mas isso partiu mais de mim mesmo, por convivência com alguns jogadores. Eu tive uma experiência com os jogadores que já eram evangélicos, né? Como o Zé Roberto, o Baiano. Então são jogadores que eu também aprendi bastante sobre a palavra, não só sobre o futebol, né? Mas sobre a palavra. Então eu fui aprendendo, fui querendo mais, então... Bom, aproveitar também, né, deixar o nosso convite a todos vocês aí que ainda não conhecem a Igreja Life Church, em Tibaquém, Goi Higashi 215, bem próximo da estação de Goi. Quer deixar algumas considerações? É agradecer, como eu disse, agradecer, né, o pessoal da igreja, o pastor, a pastora, né, que estão sempre ajudando todos, né, com a palavra. Agradecer você. Agradecer as pessoas que estão sempre convivendo aqui com a gente, né? Acaba sendo uma família, né? Porque a gente fica distante da nossa família. Até você fica um pouco carente de conversar sobre coisas do dia a dia, né? Às vezes coisas até que você precisa conversar com amigos. E aqui, assim, as pessoas dão bastante ouvido, né? Para escutar, também ajudam bastante, dão conselhos. Então, agradecer de coração, né, o carinho com a minha esposa, com o meu filho. Então, agradeço mesmo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Amém. Que você tenha muito sucesso ainda, sua família também seja muito abençoada. Que a família Life Church deseja a você toda sorte de bênção, que realmente você encontre, né, os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Ok. Passando. Ok, 1, 2, 3, valendo. E qual eram as condições naquela época? Você era uma... Não acredito, cara. Meu Deus do céu. Vai. Vou dar uma... Silencioso aí. Brincadeira, hein? A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente.